Olá, queridos alunos do London. Aqui o professor Edmar, Geografia do Brasil, para análise de mais uma questão pertinente aí ao universo dos vestibulares. Vamos lá? Bom, queridos, nessa apostila 5, nós temos como um dos principais assuntos a produção agropecuária no Brasil. O Brasil é um grande produtor agropecuário e o maior exportador agropecuário do mundo. Dentro desse tema, né, da agropecuária, nós temos uma série de conceitos, né, enfim, que são importantes de conhecer. Um deles são os transgênicos. Essa questão recente da Unesp, né, deste ano, abordou o tema dos transgênicos e principalmente as consequências, né, do uso de transgênicos do ponto de vista da geografia e também da biologia. Então, uma questão interdisciplinar ou multidisciplinar envolvendo aspectos da geografia e também da biologia. Vamos enfatizar principalmente aqueles, né, mais próprios da geografia e mencionar pelo menos aí alguns princípios que ligam com a biologia. Então vamos lá. Maquiando os transgênicos é o título aqui, e aí nós temos uma reportagem que diz o seguinte: mostarda mais palatável que alface? Já comeram mostarda? Não aquela, né, que vem no potinho para comer no lanche e tal, mas a verdura mostarda, né? Existe uma verdura, tá aqui a foto dela, parecido com alface, com couve, rúcula, enfim, né? Uma verdura chamada mostarda. E uma das características do sabor dessa verdura é a picância. Uma verdura meio picante, meio ardidinha ali, amarga, enfim, com um gosto que pode não agradar muito, né? A maioria dos paladares. E aí vem aí essa análise, né, essa reportagem sobre uma inovação na produção dessa verdura chamada mostarda. Mostarda mais palatável que a alface, indústria alimentícia usa a técnica premiada com o Nobel para tornar alimentos mais atrativos e tentar quebrar resistência de parte dos consumidores. O primeiro protótipo tem previsão de lançamento no mercado ainda em 2025. Uma folha de mostarda geneticamente modificada para remover sua picância. A proposta foi originalmente desenvolvida pela startup de tecnologia agrícola Pairwise, que firmou um acordo exclusivo de licenciamento de produto com a multinacional alemã Bayer, a maior fabricante de medicamentos e de, né, defensivos agrícolas, agrotóxicos, então uma gigante desse setor de tecnologia ligada à produção agropecuária, defensivos, fertilizantes, né, enfim, a Bayer é uma gigante, para desenvolver e comercializar o vegetal. As modificações foram feitas a partir de uma técnica capaz de alterar com alta precisão o DNA de animais, plantas e micro-organismos, a mesma que em 2020 rendeu às pesquisadoras Emanuele Charpentier e Jennifer Doudna o Prêmio Nobel de Química. Bom, então essa foi a reportagem usada pela Unesp. Vamos agora para o enunciado e para as alternativas. É uma questão de múltipla escolha, né? E tá aqui para não atrapalhar, e que vai aí nos desafiar em relação a alguns conhecimentos. Olha só. Sob os pontos de vista da geografia e da biologia, a produção de gêneros agrícolas transgênicos promove, respectivamente, o quê? Então, quais são as consequências, né, os resultados do uso dos transgênicos do ponto de vista da geografia e do ponto de vista da biologia? A alternativa correta é a E. Esta E aqui, ó. Vamos lê-la? A dificuldade no acesso de pequenos agricultores às sementes produzidas em laboratório. Por que que os pequenos têm dificuldade de ter acesso a essas sementes? Pelo custo, pela própria logística dessas grandes empresas que favorece o uso, né, dessas inovações por grandes produtores, por grandes empreendimentos, por grandes grupos, grandes fazendeiros e, enfim, empresas do setor agropecuário. E os pequenos agricultores, muitas vezes com menos recursos e menos capacidade, né, de investimento, enfim, têm menos acesso
a essas sementes. Então, os transgênicos eles são mais usados pelos grandes players e menos usados pelos pequenos players. Então, isso é do ponto de vista da geografia. E do ponto de vista da biologia, a descaracterização de mecanismos naturais de defesa contra predadores. Segundo a biologia, né, essa picância da folha da mostarda é uma forma de se defender de predadores, né? Então, um animal vai lá e morde a folha, sente esse gosto desagradável e não vai predá-la, né? Não vai comê-la. Então, tirar esse aspecto da mostarda é descaracterizar esse aspecto natural da planta, que é essa picância. Tá bom? Por que que as outras, as demais, estão erradas? Ó, por exemplo, a D, a incorporação de saberes tradicionais. Saberes tradicionais são aqueles dos povos indígenas, né? Dos povos antigos, que ia passando de geração em geração. Tem nada a ver com esses saberes mais atuais, recentes aí da área da genética e tal. Vocês viram que a tecnologia é bem recente, de 2020, enfim, então não são saberes tradicionais. A C, ineficácia da modernização do campo. Tem nada a ver, né? Pelo contrário, está enaltecendo o avanço tecnológico sendo aplicado no campo. A B, desenvolvimento de novas relações de trabalho. Não necessariamente, né, introduzir essa mostarda transgênica não vai criar novas relações de trabalho, não tem uma relação direta. E a redefinição do conceito de espaço rural também não tem nada a ver. O espaço rural continua sendo espaço rural, só que agora com novas tecnologias, né? Então, essa questão, né, abordou o uso da ciência, né, da tecnologia no que a gente chama até de revolução verde, tá? Que são esses avanços científicos aplicados na agropecuária, ok? Ficamos por aqui. Grande abraço, bons estudos.